trabalho marcante. Deve ficar até difícil para você encontrar um trabalho, mas um trabalho marcante, assim, que você possa falar, putz, lá, sabe, você teve grandes momentos aí, fica difícil até de enumerá-los, mas o que te vem à memória quando alguém te faz essa pergunta? Olha, Piccoli, assim, eu acho que o trabalho do Santos de 2010 marcou na minha vida, marcou aquela equipe, a história do Santos, de um modo geral. Uma equipe que não conquistava uma competição já há algum tempo, e em 2010, quando eu cheguei, os jogadores tinham até alguns apelidos engraçados, assim, porque tiravam muito o brilho e o valor daqueles garotos. E a minha primeira entrevista, eu falei que eu montaria a equipe do Santos em cima do Neymar e do Paulo Henrique Ganso, que eram jogadores muito contestados naquela ocasião. O Neymar um pouco menos, o Paulo já era um pouco mais cobrado, mas eu disse que a minha montagem seria em cima dos dois jogadores. O Santos não tinha dinheiro, nós conseguimos algumas contratações pontuais, porque eu vinha da Série B com o Vasco, havíamos ganho a Série B do Campeonato Brasileiro com o Vasco da Gama, e eu fui atrás de alguns jogadores que, para mim, eram muito importantes. Já tinha tido a oportunidade de trabalhar com o Durval e já havia tentado levá-lo já a dois clubes anteriores, né? O Vasco era um deles, não havia conseguido, e dessa vez eu mesmo tratei diretamente com o Durval para que ele viesse. Levei o Marquinhos, que estava encerrando o seu contrato aqui no Avaí. Todos os jogadores foram assim praticamente de graça para lá. Peguei dois jogadores do Guarani, fui atrás de alguns jogadores do Atlético Goianiense, que tinha feito também uma bela campanha, não consegui tirá-los. Queria o Gil, zagueiro, queria um meia volante, que era muito bom jogador na ocasião. Enfim, fui montando aquela equipe e no primeiro treino, Piccoli, no primeiro treinamento com bola, no primeiro dia de trabalho, soltei um pouco a bola, como eu sempre faço, né? Já inseria a bola desde dos primeiros trabalhos, e foi impressionante a qualidade da troca de passes, a velocidade, as movimentações que aconteciam. Aquele time fez o Brasil todo aprender a dançar. Era interessante porque nós parávamos assim no aeroporto, no hotel, num restaurante, e aparecia gente de todos os lados, uma gritaria, uma confusão, e várias pessoas nos abordavam: olha, eu sou palmeirense, eu sou vascaíno, eu sou cruzeirense, eu sou gremista, mas eu tenho prazer em ver a equipe do Santos jogar, eu paro para assistir o Santos. Era muito legal tudo isso. E realmente foi uma equipe que fez um número de gols absurdos, era um time vibrante, alegre, acima de tudo, muito coletivo. Nós trabalhávamos muito essa intensidade de combate, de marcação. Tínhamos uma linha alta de marcação, não se falava em linha alta, falava-se em uma marcação-pressão, era isso que nós fazíamos. Tomávamos muitas bolas no campo de ataque, com o meio-campo que tinha Arouca, que era um meia-direita na época, no Fluminense e no São Paulo, como volante, Wesley, que era um ponta-direita, como um segundo volante, Marquinhos, como um homem de armação, Paulo Henrique Ganso. Depois, na frente, André e Neymar, e em março, abril, mais ou menos, eu recebo o Robinho também nessa equipe, aí completou tudo aquilo que já era muito bom. Eu acho que essa equipe aí marcou bastante, foi uma equipe que fez a diferença, talvez tenha sido a equipe mais agradável de se ver jogar depois da era Pelé, do grande Palmeiras e da academia, né, do Palmeiras, enfim, das grandes equipes do futebol brasileiro, talvez o Santos de 2010. E um trabalho que marcou também foi quando eu saí do Santos, de 10 para 11, peguei o Atlético Mineiro na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, já 20 rodadas entre os 4 piores,
e faltavam apenas 13 rodadas para finalizarmos a competição. Tínhamos 7 pontos de diferença da primeira equipe que saía, ou seja, da 16ª equipe colocada. E foi um trabalho muito difícil, muito complicado, mas na penúltima rodada do campeonato, ganhando do Palmeiras em Araraquara, um jogo que foi alterado para Araraquara, nós conseguimos ali sair da zona de rebaixamento. Para mim, aquilo foi como uma conquista de título, tamanho eram as dificuldades, os problemas que havíamos tido ao longo daquele ano na equipe, e graças a Deus encontramos uma solução. 2 momentos muito distintos numa mesma competição, porque o Santos havia ganho o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, fatalmente lutaria com certeza pelo título do Campeonato Brasileiro se não acontecesse aquela saída, aquele problema que nós tivemos, assim como foi campeão no ano seguinte da Libertadores em 2011, né, na abertura de 2011. Era um time preparado, um time muito forte, ainda tínhamos contratado Danilo, já tínhamos Alexandro, que havia chegado no meio do Campeonato Paulista, jogadores que eram até então desconhecidos. Tínhamos perdido o Wesley vendido, o André vendido, mas eu tinha trazido jogadores ali que o Danilo mesmo coloquei como um segundo volante, e ele fazia aquela função com extrema facilidade, muito ágil, muito rápido, muito veloz. Então o time não perdeu aquela essência que tinha. E tinha o Neymar num momento fantástico, né? Tivemos a saída do Ganso por uma lesão no joelho, e ele só voltou depois, já no início da Libertadores do ano seguinte, quando eu já havia saído para o Atlético Mineiro. Mas foram 2 clubes assim que marcaram muito a história para mim, e como trabalhos assim que geraram grandes resultados. Lorival, treinador, como que ele se enxerga nesse processo? Como você se vê? Porque ali você pegou um Santos que ninguém acreditava, vê os 2 times, na verdade, desacreditados, mas em momentos distintos. Você se enxerga como um treinador que consegue montar boas equipes e dar uma certa preferência para isso, ou na condição que foi chamado no Atlético, não tem problema nenhum, você vai também, mas você tem uma especialidade? Como que o Júnior se vê? Se define? Assim, Piccoli, 2003 eu inicio minha carreira, em agosto, e pego uma equipe que eu havia formado como executivo de futebol aqui mesmo no Figueirense, porque nós não tínhamos um treinador em janeiro. Eu formei a equipe, contratei com autorização da diretoria, não achava correto, achava que tínhamos que definir por um profissional primeiro. Eles acharam que não tinham nome no mercado, não tinham condições ainda de terem um profissional, e pediram que eu iniciasse a montagem daquela equipe. Eu acabei fazendo, antecipando. Depois contratamos o Heron veio para cá logo na sequência, que havia sido nosso treinador, até foi uma indicação minha. Quando eu fiquei sabendo que o Heron estava no mercado, ele acabou vindo, enfim. Mas eu tinha iniciado com essa equipe, assumo essa equipe em agosto de 2003, esse ano que eu estou te falando. Então, 2003 eu fiz essa montagem, 2004 eu tive que refazer totalmente, porque vários jogadores foram vendidos, liberados, e remontei o Figueirense. 2005 eu faço a montagem do Fortaleza, 2006 a montagem do Sport, 2007 o São Caetano, que é vice-campeão paulista, perdendo para o Santos a decisão. 2008 eu remonto o Curitiba. 2009 o Vasco estava praticamente tinha perdido todos os seus jogadores. 2010 essa montagem com o Santos. E só de 10 para 11 que eu pego o primeiro time montado nas minhas mãos, que era o Atlético Mineiro. Tive que refazer uma montagem em janeiro. Uma não. Até março nós tínhamos feito uma montagem em janeiro, e até início de abril nós já tínhamos uma outra característica de equipe, porque 9 jogadores tinham saído naquele processo todo. E jogadores importantes, como Obina, como Diego Souza,
Vários deles acabaram deixando o clube por vendas ou trocas, enfim. Então, eu tive que refazer essa equipe com jogadores que eram da base, onde apareceram Bernard, Nicão, que hoje está no Atlético Paranaense, Giovanni Augusto e outros mais aí, Renan Ribeiro, goleiro, enfim. Então, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, para mim, talvez seja o maior desafio de um profissional, justamente a montagem do seu elenco, do seu grupo. E em todos esses anos que eu falei, Pico, 2004 nós ganhamos o Campeonato Catarinense, 2005 o Campeonato Cearense, 2006 o Pernambucano, 2007 Vice-Campeonato Paulista, 2008 o Campeonato Paranaense, 2009 o Campeonato Brasileiro com o Vasco, 2010 o Campeonato Paulista com o Santos e Copa do Brasil, 2011 nós vamos às finais com o Atlético, com um time jovem de garotos, ganhamos o primeiro jogo do Cruzeiro, que era um grande time, um time fantástico, era muito bem montado o Cruzeiro, e perdemos o segundo jogo na decisão principal. E voltamos a ganhar o Campeonato Gaúcho em 2012. Então, assim, foram todos anos em que, a exceção desse Atlético e do Internacional, que eu também pego no meio do caminho, eu peguei duas equipes já montadas. Então, eu tive que conhecer um novo lado do profissional, do treinador. O que eu tinha de bom é que eu nunca fiquei esperando por um clube. As coisas sempre aconteceram assim. Um exemplo, eu pego o Flamengo em zona de rebaixamento em 2012, eu pego o Vasco em zona de rebaixamento também em 2012, 13, eu pego o Atlético em zona de rebaixamento, Palmeiras em 14 em zona de rebaixamento, Santos em 15 em zona de rebaixamento, São Paulo em 17 em zona de rebaixamento. Eu nunca fiquei escolhendo clubes. Eu tentei aprimorar esse lado de tentar tirar times de zonas de degola, como também a preparação, que é o que eu mais gosto, é o desafio maior, talvez seja, de um profissional, que é justamente a montagem das suas equipes. E aí eu te contei do Figueirense, mas o Sport também tinha 4 jogadores quando eu cheguei em 2005 no Sport. E montamos um time que foi campeão em 2006, onde tinha o Santa Cruz, um time fortíssimo, com Rosenbrink, Carlinhos Bala. Era um time que não perdia no Arruda. Quando nós ganhamos na semifinal do Campeonato Pernambucano, eles tinham 46 jogos invictos dentro do Arruda. E nós acabamos ganhando lá dentro. Então, tudo isso foram montagens. A montagem do São Caetano, que havia sido rebaixado em 2006, e de repente em 2007 nós fazíamos ali um belo Campeonato Paulista, todos os jogadores foram vendidos praticamente, à exceção do goleiro Luiz, que há bem pouco tempo estava aqui no Criciúma, os demais, todos eles vendidos. Então, assim, eu acho que essa condição me deu uma sustentação muito boa de carreira, porque tanto equipes em zonas desconfortáveis como equipes em formação, nós conseguimos alguns resultados importantes. E eu acho que isso daí acabou sustentando o nome do profissional, a carreira da minha equipe de trabalho. Porque quando eu falo Dorival, é uma equipe por trás, você sabe muito bem disso. É uma equipe que está por trás e que nos auxilia aí em todos os sentidos.